Olá pessoal, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos falar sobre a reunião ordinária que acontecerá na próxima quinta-feira, onde serão analisados o balanço financeiro de 2023, lembrando a gestão de Antônio Luiz Neto e também o orçamento financeiro para 2024. Ambos serão votados na reunião aí ordinária do dia 29/8 de 2024. Hoje não estou só, estou com o Adriel, mas antes de passar para o Adriel, eu vou fazer aquele velho comentário que eu gosto de falar com vocês, né? Pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar para mais pessoas conhecerem o nosso conteúdo e também deixar no comentário aqui, você acha se vai ser aprovada as contas, se não vai ser aprovada, qual a sua perspectiva e sua expectativa para isso. Gostaríamos de entender o termômetro da torcida. Também nos ajudar a bater aquela meta de 3 mil inscritos, né? Então clica aqui e se inscreva-se, que é gratuito, então ajuda a gente aí, dá aquela força. Também convida você a participar do nosso grupo exclusivo de membros, clicando aqui em Seja Membro e venha fazer parte da nossa família. E se quiser apoiar o nosso canal de alguma outra forma, aponta a câmera do celular para o QR Code aqui na tela e ajuda a gente aqui no nosso projeto. Mas sem mais delongas, boa noite, Adriel, seja bem-vindo e vamos falar dessa reunião aí, né? Boa noite, José. Boa noite, pessoal. Saudações tricolores a todos. Né? Prazer imenso estar aqui. É muito raro para mim, parece pouco. E é exatamente isso. A gente vai tratar da reunião ordinária que vai acontecer nesse dia 29, na quinta-feira. O Conselho Deliberativo do Santa Cruz ele convocou a reunião de maneira bem simples e objetiva para aprovar ou não as contas do ano de 2023 do antigo presidente Antônio Luiz Neto. E a gente aqui vai debater se o Conselho Deliberativo ele tem base para rejeitar ou não. E uma coisa já observada de início é que dentro do edital já está sendo comunicado que o público comum não terá acesso à reunião. Ou seja, o torcedor não vai poder comparecer, não vai ter transmissão, né, ao vivo, ou seja, vai faltar transparência, pelo que dá para ver. Né? Pelo menos é o que aparenta. A gente não pode afirmar, mas uma coisa que vai acontecer entre quatro paredes dentro do Santa Cruz, que a gente sabe que existe uma política forte, contrária a tudo, né? A tudo que vem a ser benéfico para o clube, porque só acontece coisa ruim. Então, a gente acredita que isso não é uma coisa bacana, né? Deveria ter transparência, deveria ter acesso do público geral, para a gente saber quem é que vai votar, o que vão decidir, o que estão falando, né? Lá dentro. Mas o edital já vem comunicando essa situação. Bom, vamos lá, né? Vou colocar aqui na tela o edital, vou passar nele rápido, não preciso ler, né? Eu acho que a maioria das pessoas já entendem o que tem aí no edital, mas a gente vai comentar aqui sim, né? Então vamos voltar aqui. Eu estou olhando para o lado aqui, pessoal, porque a tela de apoio está aqui, tá? O edital de convocação, primeira reunião ordinária anual em continuação do Santa Cruz Futebol Clube em recuperação judicial, beleza? O presidente Antônio Luiz Melo, o presidente do conselho, né, que é o Vitor Pessoa de Melo, isso mesmo. Ele convoca aí reunião, todos os membros do Conselho Deliberativo a participar da primeira reunião ordinária anual do ano de 2024, que ocorrerá de forma exclusivamente presencial no dia 29 de agosto de 2024, que terá lugar no anfiteatro Presidente Aristófanes de Andrade, na sede do clube localizado na Beberibe ali, beleza? Primeiro ponto, né, Adriel, a gente focar aqui, né, exclusivamente presencial e assinatura do presidente do Conselho Deliberativo está de forma virtual. É um pouco incoerente, né? É um pouco incoerente, né? A assinatura ser digital e a reunião exclusiva presencial, né? O que você acha aí, Adriel? Adriel. A gente vê aí que tem situações paralelas, né? É o que a gente chama de uma situação garantista, né? Da comodidade a favor do que eles bem entendem, do que eles precisam para eles. Né? Porque ele está distante
ele faz do jeito que bem entende, do jeito que convém a ele, mas o principal não é da mesma forma. É tudo muito garantista. Existe uma importância, vamos logo direto a hoje, existe a importância de uma reunião de um clube como o Santa Cruz, que é um clube de massa, onde a torcida ela contribui de maneira efetiva, né? Que as coisas sejam transparentes, né? O conselho se reúne dentro de quatro paredes, como eu já falei, para definir um assunto super importante, né? Que é as contas do financeiro de uma gestão que foi totalmente desastrosa. E falar que ela é totalmente desastrosa chega a ser até ponderado, porque a gente sabe que quando se diz assim, foi desastroso, tá? A gente pode imaginar que a pessoa não teve expertise, mas não é bem isso, né? A gente teve maldade. Eu considero maldade. O clube está no fundo do poço e essa última gestão não fez nada para ajudar o clube a sair do fundo do poço, porque já estava numa situação difícil. A gente sabe que é de décadas. Mas a última gestão também contribuiu para. Então, você vê um conselho deliberativo preocupado em manter uma situação dessa dentro de quatro paredes, é uma tapa na cara do torcedor de Santa Cruz. Ao mesmo tempo, eu fico questionando os outros lados, né, que parece que não existem dentro do Santa Cruz. Ninguém que se incomode a nível de conselho, a nível de nada. Não existe uma oposição contra isso. Porque teria que ter uma oposição para impedir que o conselho tomasse a atitude dessa maneira. Porque o que mostra é que o conselho sozinho ele comanda as diretrizes do clube. Assim como a gente até não tinha combinado de não tocar no assunto, mas também já tem o edital convocando para uma outra reunião extraordinária, que toca num assunto que não é tão delicado como esse, né? Um assunto com menos peso, tem a sua importância, tem, mas é com menos peso, que mais à frente a gente vai tocar, mas o detalhe é o seguinte, que o público tem acesso. Essa o público tem acesso. A extraordinária, que não tem um peso, tem acesso, mas a ordinária, ela não tem acesso, porque ninguém pode saber, né? Quantos conselheiros vão votar a favor, quantos contra, né? Eu estava discutindo acho que foi com você, a respeito dessa situação, que no Santa Cruz as pessoas não querem dar as caras, as pessoas não querem aparecer, né? Não quer ir para uma live, não quer que descubram que aquele nome que aparece muito no jornal, ou aquela pessoa aquele nome que a gente sabe que é responsável por determinada coisa, que corre na rua, na boca do torcedor, mas as pessoas não sabem quem são as caras, né? O Santa Cruz é isso. Se você for para a torcida perguntar de repente quem é quem, a pessoa vai dizer, eu nunca vi esse cara, mas esse cara não para de ser falado dentro do Santa Cruz, das políticas do Santa Cruz. E é uma pessoa que tem importância ou que teve importância sobre as decisões sobre o Santa Cruz, que deixa o Santa Cruz hoje numa situação difícil, né? É muito negativa a falta de transparência que está nesse edital dessa convocação, dessa reunião ordinária do Conselho para tratar das contas do Antônio Luiz Neto. É um ponto negativo por demais. E tem um ponto também, né, que eu queria salientar aqui, que a gente normalmente não estamos fazendo juízo de valor, né? Então muita gente pode até criticar isso, mas a gente está falando uma realidade, né? Assinatura de forma digital, reunião exclusivamente presencial. Meio que é incoerente, né? É incoerente isso.
Porém, beleza, é o que acontece, é o que temos para hoje, né? Já vou adiantar aqui, eu acho que não vão reprovar as contas de Antônio Luiz Neto. Acho que vai ser aprovada. Lembrando, o Vitor Pessoa de Mello, que é presidente do Conselho Deliberativo, era presidente da Comissão Patrimonial na gestão de Antônio Luiz Neto, então todo mundo sabe que não vai ser reprovada, por mais errônea que a gestão de Antônio Luiz Neto foi, mas o presidente do Conselho Deliberativo tem muita força em relação a isso. O Antônio Luiz Neto tem muitos conselheiros também dele lá, muitos conselheiros que é a favor dele, que vão voltar para aprovar um desastre que foi o ano de 2023. Porque depois de 2023, eu acho que Antônio Neto não merecia mais nunca sentar na cadeira de presidente de Santa Cruz, nem se cogitar. Mas, ao meu ver, espero que eu esteja errado novamente. Espero que reprove as contas dele, até porque tem motivos para reprovar, obviamente. E espero que reprove, porém, acredito que não vão. E sobre a apreciação da proposta orçamentária para 2024, eu acho que não tem muito para onde ir, é a aprovação mesmo, até porque se a gestão esse ano fez de tripa coração apenas com o Pernambucano, talvez com a Pernambucana, a pré-Copa do Nordeste esse ano também, mas ano que vem a gente conseguia a fase de grupos da Copa do Nordeste e também o Campeonato Brasileiro, a Série D, talvez a gente consiga ter um pouco mais de gordura para montar um elenco um pouco mais encorpado. Mas, para finalizar, Adriel, eu queria a sua opinião sobre o que você acha sobre essas contas. E, novamente, eu endosso o que você falou, a questão de transparência. Eu acho que, a partir do momento que você faz uma coisa isolada para 30 pessoas, 40 pessoas, que esse é o número que o conselheiro geralmente aparece, não aparece os 500, os 600, aliás, que temos, aliás, são 500, né? Era 300 mais os 200 de Antônio Neto lá. Então, 500 conselheiros, não vão 500 conselheiros, até porque nem cabe na realidade, né? Então, deve em torno de 40 conselheiros lá e fazer novamente essa aprovação das contas, no meu ponto de vista. Quando você isola isso dentro de uma sala lá e não tem transparência, a gente sabe que isso aí é uma coisa totalmente diferente de uma democracia, né? A democracia é onde tem a participação popular e um clube que se diz do povo, o povo precisa visualizar, né? E é coisa que o Santa Cruz passa ano, entra ano e se esconde cada vez mais e afasta a torcida e depois reclama porque não tem sócio. Mas é isso, Adriel. O que você acha aí das contas? Se vai ser aprovado ou não? Dá a tua opinião aí para a gente fechar. Olha, saber a gente não sabe, mas a gente presume, né, perante a situação que a gente tem da política de Santa Cruz ao longo dos anos, e a gente sabe muito bem que o Antônio Luiz Neto detém controle de parte dos conselheiros. E com certeza, desses 30, 40, por aí, que vão estar nessa sala, na sala do tio dele, né, que tem o nome do tio do Antônio Luiz Neto, com certeza a maioria dele. E uma reunião dessa presencial e não ter acesso virtual também a ela, ou seja, que qualquer conselheiro da sua casa ou de onde ele estiver, sendo Pernambuco, no Brasil ou fora do Brasil, possa participar, isso mostra o quanto esse ato não é democrático. Ainda vai por esse caminho. Porque se a assinatura é virtual, por que não a reunião também ter o acesso virtual a ela, né? Vai presencial quem pode e quer, quem quer e pode, e quem não tem um acesso virtual, que também, diga-se de passagem, muitas pessoas não vão aparecer lá por conta da represália, né? Que a intenção é justamente essa, inibir as pessoas. O presencial inibe. A gente tem o histórico do voto de Cabresto nas eleições, que era justamente isso, um voto que era basicamente presencial, que o indivíduo estava amarrado literalmente àquela pessoa para votar, e tinha que votar. E não tem muito o que se esperar dessa situação, mas a gente torce para que as contas sejam rejeitadas, porque a gente tem que lembrar que o Antônio Luiz Neto tem nas costas, né, rebaixamento, tem nas costas a chegada à Série D, deixar o Santa Cruz sem calendário e
o Bruno Rodrigues pegou um estádio totalmente depreciado. A gente sabe que foi um arrumadinho de muito aperto de mão, de muita consideração ao Santa Cruz e da influência do Bruno, para o Santa Cruz ter pelo menos um jogo dentro do Arruda. Porque se fosse levar a ferro e fogo, todo mundo sabe. Não teria um jogo sequer dentro do Arruda. Porque o Antônio Luiz Neto não usou de influência nem sequer para cuidar do patrimônio do Santa Cruz. Que presidente é este que não cuida sequer do patrimônio? Não se preocupa em arrumar parcerias, né, para deixar, pelo menos, entregar o patrimônio conservado. A parte administrativa nem se conta, porque, com certeza, aquilo ali estava jogado às traças, e as traças comendo tudo. Então, pare e pense que esse é o presidente que está sendo julgado as contas dele, que deixou o clube com um débito maior, que foi responsável por rebaixamento, pela chegada à última divisão do campeonato nacional e por chegar a ficar sem disputa no calendário e depreciar o patrimônio. É esse o presidente que vão votar por ineleger ou deixar ele elegível. Só um detalhe, Adriel, só corrigindo. Quem derrubou o Santa Cruz para a quarta divisão foi o Pro Santa. Contrataram quase 50 atletas e derrubou para a quarta divisão, foi o Pro Santa. Antônio Neto, ele assumiu na decadência do Campeonato Pernambucano para o início da Série D. Aí ele assumiu ali, fez aquela AGE em maio, então só esse detalhe aí. Se você quiser concluir a fala, pode concluir que eu vou encerrar o vídeo. Bem, só para encerrar mesmo, com essa correção, que é uma correção que, assim, diga-se de passagem, a desgraça é tão grande que, assim, tanto faz. Ele pegou um time, ele sabia, né? Ele sabia a situação, é igual a qualquer político que assume qualquer tipo de responsabilidade política. Ele sabe a vida inteira que ele tem todo aquele ônus. Aí depois ele vai dar desculpa que dizer que não, porque o problema foi esse, foi aquele outro, entende? Daqui a alguns anos o Bruno sai, ele não pode abrir a boca para também falar isso, não. Ele entrou sabendo. Ele viu a roda rodando, né? Ele viu a roda rodando e sabia como é que a coisa estava, o traçado todo. Então, tudo que ele fez de caso pensado. Minha opinião. Eu acho que a minha opinião é a opinião da maioria. Ele fez de caso pensado, ele sabia o que queria ali. O que ele não queria é muito óbvio. Ele não estava preocupado com a saúde do clube. Mas é isso, pessoal. Concordo plenamente com o que o Adriel comentou aqui, trouxe esses comentários do Adriel. Eu deixei o Adriel falar mais, porque realmente eu convidei ele para fazer esse vídeo aqui, porque realmente é uma parte que eu preciso que essa expressão venha de outras pessoas em relação a isso, porque eu já tenho minha opinião formada em relação ao que vai acontecer na quinta-feira. Vai ser a aprovação das contas, a aprovação de tudo, e é isso que acontece. Santa Cruz continua no mesmo marasmo, mas eu concordo plenamente com o que o Adriel comentou no final da fala dele, que todos os presidentes que entraram no Santa Cruz, do início ao fim, sabem do que iriam encarar. A não ser talvez algumas coisas aconteceram de uma transição para outra, né? Falar que tinha tanto e não tinha tanto. Por exemplo, o Antônio Neto disse que era 3 meses de salário atrasado, mas na realidade eram 6. Só isso aí já dá um belo cabrecho ali para poder reprovar as contas. Mas sabemos que no Santa Cruz nem sempre o certo é o correto. Então, vamos aguardar aqui. Mas é isso, pessoal. Vamos voltar mais vezes, né? Adriel, Heitor, eu vou estar aqui sempre com vocês também, o Matheus. A gente vai estar sempre fazendo essa transição. Muito obrigado a vocês. Até os próximos vídeos. Foi.